Olá, galera! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema respiratório, a anatomia e a fisiologia. Eu sou Gustavo Cardoso, professor de biologia. Aqui eu coloquei duas figuras, uma retratando de forma mais geral e outra retratando melhor os pulmões. E o que seria o sistema respiratório? O objetivo do sistema respiratório é levar o oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo, porque todas as células elas fazem respiração celular e precisam de oxigênio. Sendo assim, o sangue que transporta o oxigênio, ele passa pelo pulmão, ele deixa o CO2 lá, pega o O2, que é o oxigênio, e de lá ele leva o oxigênio para todo o organismo. Vamos dividir nossa aula em componentes do sistema respiratório, fisiologia, ventilação pulmonar, controle dos movimentos respiratórios, transporte de gás pelo sangue. Esses serão nossos subtemas. Vamos então começar pelos componentes do sistema respiratório. É composto por dois pulmões, pela musculatura acessória, o diafragma e os músculos intercostais, pelas vias respiratórias, cavidade nasal, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, chegando até nos alvéolos pulmonares. As cavidades nasais são os dois espaços côncavos separados pelo septo nasal, que é uma parede cartilaginosa, começam nas narinas, e terminam na faringe. E a faringe é um órgão de paredes musculares que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Ela conduz os alimentos para o estômago e o ar para a laringe. No caso, a laringe é uma estrutura tubular com paredes redondas reforçadas por cartilagem. Uma delas, por exemplo, é a proeminência laríngea, que seria o pomo de Adão. Ela é mais visível nos homens, Na entrada da laringe tem uma estrutura muito importante que é a epiglote. A epiglote fica na glote. A glote é essa região aqui. A epiglote ela fecha e permite que o alimento venha da boca para o esôfago, impedindo que ele entre na laringe. E ela, quando a gente respira, obviamente ela fica aberta e o ar passa por ela e entra na laringe e, consequentemente, consegue chegar aos pulmões. O revestimento interno da laringe, bem aqui no revestimento interno, nós temos as pregas vocais. As pregas vocais nos permitem emitir sons. No nosso caso, elas são de grande importância para a nossa fala. E depois da laringe, nós temos a traqueia. A traqueia é um tubo de mais ou menos 1,5 centímetro de diâmetro por 10 centímetros de comprimento, com parede reforçada por anéis também, anéis cartilaginosos, que evitam que ela feche, que ela não pode colabar, ela não pode fechar. A traqueia, ela se divide em dois tubos, também reforçados por anéis cartilaginosos, que são os brônquios, que penetram no pulmão. A traqueia e os brônquios são revestidos por epitélio ciliado. Qual a função desse epitélio? Esse epitélio ele é rico em células produtoras de muco, que facilita todo o processo respiratório. Nos pulmões, os brônquios se ramificam em bronquíolos, tubos cada vez mais finos que constituem a árvore respiratória. A última parte desses tubos são os alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Os dois pulmões que nós temos, eles não são exatamente idênticos. Na verdade, eles não são idênticos, eles são diferentes. O pulmão direito, ele tem 3 lobos, ele é dividido em 3 lobos. E o pulmão esquerdo, ele é dividido em 2 lobos somente. Ele é um pouco menor, porque aqui repousa o coração. Além disso, o pulmão ele tem uma membrana que recobre ele. Essa membrana é chamada de pleura.
e ela é dividida em membrana externa e membrana interna. A membrana interna é diretamente ligada ao pulmão e a membrana externa é diretamente ligada à caixa torácica. Entre essa membrana, entre as duas membranas, a interna e a externa, tem um líquido, o líquido pleural. Ele permite que o pulmão ele encha e esvazie, ele se dilate e se contraia sem atrito com a parede torácica, entendeu? A pleura, ela permite o deslizamento do pulmão sem o atrito dele. E nos pulmões, o sangue ele tem contato com o oxigênio que está presente no ar que nós respiramos. Não confunda, a nossa circulação ela é fechada, ela continua sendo fechada. Esse contato não permite que o sangue saia dos capilares. Esse contato é por meio dos capilares, que são muito finos e eles permitem a troca de gases. Mas em nenhum momento o sangue sai de vasos no nosso organismo, por isso a nossa circulação ela é fechada. Então, nos pulmões ocorre a hematose. O que seria a hematose? O sangue venoso que chega aos pulmões ele é rico em CO2. E o oxigênio, o ar que nós respiramos, ele tem baixas concentrações de CO2 comparado com o do nosso sangue. Ou seja, o CO2 sai do sangue e vai para o ar, nos alvéolos. Já o oxigênio, o O2, ele está em grande concentração no ar que nós respiramos. E ele vai do ar que nós respiramos para os capilares e, consequentemente, para o sangue. Ou seja, ocorre uma troca. O CO2 sai, o O2 entra. Mas em nenhum momento o sangue sai fora dos capilares. Ele passa pelos capilares e as trocas gasosas ocorrem nos alvéolos. E com isso ocorre a oxigenação do sangue, que depois que sai daqui, volta para o coração e daí é distribuído para todo o organismo. E o que seria a fisiologia da ventilação pulmonar? A ventilação pulmonar ela é constituída basicamente por dois processos. O processo de inspiração e o processo de expiração. A inspiração ela é dependente da contração dos músculos intercostais e do diafragma, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. A contração da musculatura faz com que o diafragma desça e as costelas subam, aumentando o volume da caixa torácica e forçando a entrada de ar nos pulmões. A expiração ela faz com que ela é a saída do ar dos pulmões, né? E ela ocorre em consequência do relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma relaxa e se eleva, e as costelas relaxam e se abaixam. As costelas não, os músculos intercostais que ficam entre as costelas intercostais, eles relaxam e abaixam. E, consequentemente, né, o volume da caixa torácica é forçado a diminuir e o ar a sair. E como é que funciona o controle dos movimentos respiratórios? Você já deve ter percebido que a nossa respiração ela pode ser controlada. Tem como você parar de respirar por um tempo e tem como você acelerar a sua frequência respiratória. Mas existe um controle autônomo da nossa respiração. Ou seja, você não vai conseguir morrer tentando segurar a respiração, porque caso você chegue a desmaiar, o sistema nervoso central vai assumir essa postura e vai controlar de forma autônoma a respiração. Como é que ele faz isso? Isso ocorre também em situações como por exemplo, quando a gente está dormindo. Quando a gente está dormindo, o sistema autônomo controla a nossa respiração. E na maioria das vezes nós nem percebemos que estamos respirando. Quem faz isso? O sistema nervoso central. Quem exatamente? Aqui eu coloquei uma foto do cérebro, ou seja, o telencéfalo, o diencéfalo, o tronco encefálico, que é essa parte aqui, o cerebelo está aqui também, mas o que nos interessa seria o bulbo, que é essa parte aqui, e
essa parte da medula espinhal, que é a parte mais superior. São essas partes, o bulbo e essa parte da medula espinhal, que controlam a nossa respiração de forma autônoma. E a nossa respiração de forma autônoma, ela tem uma frequência de 12 a 15 respirações por minuto. Em estado basal, se você estiver tranquilo, se você estiver parado. Se você for correr, se você for fazer uma atividade mais pesada, como que essa parte do corpo, o bulbo e a medula espinhal, vão perceber que você está precisando de oxigênio? O seu organismo ele vai produzir muito CO2 nesses processos. No processo metabólico, ele vai produzir CO2. Esse CO2 vai para o sangue, vai alterar o pH do sangue. Ele vai se juntar o CO2 mais a água, formando ácido carbônico. O ácido carbônico vai ser detectado pelo bulbo e pela medula espinhal. E aí, o bulbo e a medula espinhal vão dar o sinal para o aumento da frequência respiratória, porque o seu corpo está precisando de eliminar o CO2 e aumentar a quantidade de oxigênio. Além desse mecanismo, o nosso corpo tem outros mecanismos, como, por exemplo, perceber a queda de oxigênio no nosso sangue e, consequentemente, aumentar a frequência respiratória. E como é que é o transporte de gás pelo sangue? O gás oxigênio é transportado dos pulmões a todas as células do corpo, pelas hemácias, né? E dentro das hemácias, o oxigênio está combinado à proteína hemoglobina, formando um complexo quimicamente instável, que é denominado oxihemoglobina. Por que quimicamente instável? Porque se for muito forte, ele não libera o oxigênio. Então, essa junção do oxigênio com a hemoglobina, ela é fraca, porque a hemoglobina tem que liberar o oxigênio para os tecidos. E o gás carbônico? O gás carbônico, aproximadamente 70% dele é dissolvida no plasma, na forma do íon HCl3-, o íon bicarbonato. E 23% é transportada pela hemoglobina, formando a carboxihemoglobina. Além disso, também tem 7% que consegue ser dissolvido na forma de CO2 mesmo no plasma. Nos capilares, o íon bicarbonato ele se junta ao H+, ao ânion, ao cátion, quer dizer, H+, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele se dissolve em H2O e CO2. E o CO2, então, é liberado nos pulmões. É dessa parte que eu acabei de falar. Tá vendo? O H2CO3, o ácido carbônico, ele se dissolve em água e CO2, e o CO2 é liberado nos pulmões. E ocorre também a reação de transporte, que seria essa reação que ocorre no sangue. O H+, ele é liberado, o cátion, e fica o ânion, bicarbonato, transportando o CO2. Esse ânion ele é responsável por transportar cerca de 70% do CO2. E é isso aí, galera. Bons estudos. Essa foi a nossa revisão. Nós vamos rever isso em sala de aula de novo. E eu coloquei uma curiosidade aqui para vocês, o que seria a pneumonia, que é uma infecção do parênquima pulmonar com expressão clínica, tosse, desconforto respiratório, tem raio-x, o raio-x mostra bem isso. E nessa infecção, que pode ocorrer por vírus ou bactéria, temos a presença de exudato inflamatório nos bronquíolos respiratórios e nos alvéolos. Esse exudato, que seria um líquido inflamatório, né, ele prejudica a hematose, prejudica o nosso processo de troca gasosa. Por isso que a pneumonia ela é tratada.